Olá, ouvinte, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Webstalk, podcast de filosofia, apresentado por mim, Igor Provença. Eu sou advogado, eu sou pós-graduado em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, porém também sou um grande entusiasta da filosofia e eu gosto tanto desse assunto que criei um podcast só para falar sobre isso. Esse será o nosso quarto capítulo. Eu já gravei 3 podcasts. O primeiro foi analisando o livro Teteto de Platão, onde nós discutimos sobre a natureza da verdade e o conhecimento, inclusive tentando refutar, o argumento de que o conhecimento é relativo e a verdade também. No nosso segundo podcast falamos sobre a questão que envolve o ser e toda a discussão de Heráclito e Parmênides quanto ao ser eterno ou mutável. E no terceiro podcast falamos sobre a morte de Sócrates, analisando a obra Apologia de Sócrates, escrita por Platão. E como eu pretendo aqui nesse podcast iniciar com Platão, eu vou trazer para vocês mais uma obra dele, e é uma obra introdutória também, que é o Laques, tá? Laques foi um diálogo que eu li recentemente e ele é um diálogo aporético. O que é um diálogo aporético, você me pergunta? Os diálogos aporéticos de Platão são aqueles em que não há uma conclusão, né? O diálogo não termina num resultado objetivo, né? Eles estão discutindo sobre alguma coisa, tentando chegar numa verdade ali, e eles não conseguem no final porque eles veem que são incapazes, né? São limitados intelectualmente, né? Para poder chegar na verdade que eles buscam. Isso damos o nome de aporia. Aporia é justamente você discutir de maneira, né? Seguindo aí a dialética socrática e no final acabar não chegando num resultado, numa conclusão satisfatória. O Teteto, que foi a primeira obra que eu analisei aqui no podcast, por exemplo, é um diálogo aporético. Lembram? Sócrates e Teteto não conseguem chegar na definição de conhecimento. Eles param porque eles veem que eles não são capazes, naquele momento, de definir o que de fato é o conhecimento. E o diálogo que nós vamos analisar hoje, o Laques, também é assim. Mas antes de eu entrar propriamente no diálogo, eu quero contar uma pequena história para você, ouvinte. Você já ouviu falar da Guerra do Peloponeso? Nossa, Igor, o que é a Guerra do Peloponeso, né? A Guerra do Peloponeso, foi um conflito prolongado entre as duas principais potências da Grécia Antiga, ou seja, Atenas e Esparta. O confronto foi causado por tensões políticas e também econômicas, né? E as duas maiores aí nações, entraram numa guerra bem sangrenta que durou muito tempo, durou aí quase 30 anos. Os espartanos eram grandes especialistas em guerra. Os caras em Esparta respiravam e falavam guerra a todo momento, entendeu? Eles eram... toda a política, toda a estrutura social de Esparta era feita levando em consideração, objetivando vitórias em guerras, vitórias em conflitos armados, né? Então, Esparta, por fomentar em sua cultura, toda essa questão da guerra, do guerreiro, da mística do guerreiro, da glória na guerra, da luta, da coragem, eu nem preciso dizer que Esparta ganhou a guerra no final. Atenas tinha grandes poetas, tinha a sua famosa democracia, seus sofistas, tinha também um exército muito bom, mas não foi o suficiente. E Esparta acabou vencendo no final, a Atenas. Enquanto Atenas estava lá, se preocupando com showzinhos, com poesias, sabe? Com discursos. Em Esparta, as crianças tinham que matar um lobo e levar para o pai, como rito de passagem. Estão entendendo? Só que depois que Esparta ganha a guerra,
eles se veem num grande problema. Por quê? Porque Esparta se dá conta que não possui uma estrutura administrativa rígida o suficiente para controlar tantas regiões na Grécia, né? Eles são muito bons em guerra, os espartanos, mas eles não eram muito bons quando o assunto era justiça, administração, governo e, em consequência disso, por não conseguirem lidar com uma administração tão grande, acabou que isso gerou aí grandes conflitos internos e externos que impediu Esparta de dominar toda a Grécia. Aí logo depois, lá no norte da Grécia, veio o Império Macedônico liderado por Alexandre o Grande, que dominou as duas cidades, tanto Atenas quanto Esparta. Aí, com a Grécia enfraquecida e toda fragmentada, né, em pedaços, os macedônios conquistaram todo o território no final do século IV a.C., pondo um fim aí na independência das cidades-estados e integrando todas elas a um vasto império que era liderado pelo Alexandre, né? Na verdade, foi Filipe IV, seu pai, que de fato dominou toda a Grécia, e depois Alexandre meio que deu continuidade. Mas enfim, eu não vou entrar em detalhes agora. Por quê? Igor, qual que é a relevância de você estar falando da Guerra do Peloponeso e a dominância do Império Macedônico sobre a Grécia? Qual que é a relevância disso? Vocês já vão entender, tá? Guarda essa informação aí, que lá pra frente, ao longo do podcast, vai ficar muito mais claro. Eu vou explicar para vocês o porquê. E só uma correção. Eu falei Filipe IV, na verdade foi Filipe II, o pai do Alexandre. Tá, pessoal? Perdoe aí minha ignorância. Mas vamos lá. Lax é um diálogo que se inicia com dois sujeitos. Um chamado Lisímaco e um chamado Melésias. Os dois, Lisímaco e Melésias, são dois aristocratas atenienses, né? São dois burgueses aí, são dois riquinhos. São dois caras da elite ateniense. E eles levam os seus filhos para um show de oplomaquia. Uau, Igor! Que diabos é isso? O que é oplomaquia? Oplomaquia, pessoal, era meio que uma exibição que os soldados atenienses faziam, onde eles simulavam aí uma luta, né, um combate, e no meio do combate eles elaboravam manobras e fazia aí uma exibição, e o pessoal pagava para assistir, era bem divertido e tudo mais. Enfim. E aí o Lisímaco e o Melésias estão discutindo se vale ou não a pena botar o filho deles para estudar oplomaquia. O diálogo já começa interessante. Por quê? Porque os dois eles falam o seguinte, né? Eles falam que eles não querem fazer como a maioria dos pais em Atenas, que deixam os filhos viver como bem entendem. Ou seja, em Atenas, os pais, principalmente aqueles que faziam parte da elite, tinham o péssimo hábito de não tomar conta de maneira responsável, né, dos filhos. Eram pais mimantes, né, que deixavam o filho fazer o que queria, e é isso aí, né? Deixa o garoto fazer o que ele quiser, né? Mimavam os filhos, tudo que o filho queria eles iam lá e davam, tudo que o filho queria fazer eles iam lá e deixavam, e isso já era um problema nessa época. E um outro problema que também está implícito aqui no diálogo de Platão é justamente essa necessidade que os pais têm de delegar, terceirizar as tarefas de educar os filhos para outras pessoas, né? O Lisímaco e Melésias estão discutindo sobre colocar eles ou não na oplomaquia, justamente porque eles têm essa necessidade de delegar para que terceiros ensinem seus filhos alguma arte, alguma virtude que provenha desse estudo aí de oplomaquia, entendeu? Então, Platão aqui ele já começa mostrando um dos erros que culturalmente estavam sendo semeados, né, no meio dos atenienses, que é essa questão da elite, dos pais, mimarem os filhos e também
tentarem terceirizar a educação deles, né? Isso é algo que acontece até os dias de hoje, né? Tem muito pai, muita mãe aí que gosta de colocar o filho na escola e achar que a escola vai ensinar valores para ele, né? Vai ensinar princípios, vai tornar ele um ser humano de bem, né? E nós sabemos que isso vem de casa, em primeiro lugar, né? É um discurso meio cafona aí, mas não deixa de ser uma certa verdade, né? E aí, Lisímaco e Melésias, que são dois aristocratas, dois membros da elite ateniense, eles chamam dois amigos deles lá, que eram Laques e Nícias, que eram dois generais de Atenas, né, dois soldados. O Nícias, se eu não me engano, ele inclusive era político também, né, ele estudou com sofistas desde a infância, enquanto que Laques já é um soldado, aí, um general mais humilde, né, mais simples. E Lisímaco e Melésias pedem a opinião dos dois sobre colocar ou não os filhos na hoplomaquia. E é interessante que logo no começo do diálogo eles já deixam claro que os filhos prometem obedecê-los, né? Porque todo o empenho deles consiste em saber o que eles precisam aprender e em que devem exercitar-se para virem a serem homens de verdade. Então, Lisímaco e Melésias querem tornar os filhos homens de verdade e simplesmente nem sabem por onde começar, né? Eles estão querendo descobrir ainda o que eles vão ter que fazer para botar nos filhos valores e virtudes, para eles se tornarem homens de verdade. Platão aqui ele já está demonstrando, já está implicitamente mostrando que os pais não sabiam o que fazer com os filhos, não sabiam como ensinar a eles as verdades da vida, os valores, os princípios, tanto que estavam discutindo se botavam eles ou não num estudo aí, numa arte de combate que era só uma performance, né? Uma mentira. O Laques, inclusive, fala assim, pois é, Lisímaco, tem razão, né? A gente fica tão ocupado resolvendo as questões da organização da cidade que a gente esquece de cuidar dos assuntos particulares e também da educação dos filhos, entendeu? Então, assim, de fato, eles não conseguiam se dedicar à vida do lar, à vida familiar, né? E isso já estava se tornando um problema para eles, porque eram 4 homens aí se juntando para discutir a respeito disso, justamente porque lhes faltavam conhecimento, né, prática nessas questões. Mas enfim, aí Lisímaco e Melésias perguntam para Laques e Nícias o que eles achavam da hoplomaquia, se valia ou não a pena colocar os filhos para estudar tal arte, tal matéria. E Laques logo diz o seguinte: olha, realmente nós sabemos muitas coisas sobre a vida, mas me surpreende que vocês não estão aproveitando a oportunidade para chamar o Sócrates, que está logo ali, ó, do lado, para participar aqui do nosso debate. E aí Laques convence Lisímaco a convidar Sócrates para participar do debate. O pessoal elogia Sócrates, né? Lisímaco fala que o pai dele, o pai de Sócrates, era muito conhecido, né? Era um amigo dele pessoal, que ele tinha muita consideração. Laques fala de campanhas militares em que ele lutou na guerra ao lado de Sócrates, e ele falou que não, Sócrates era um cara brabo, Sócrates era um soldado que se todos os outros soldados tivessem agido igual a ele, nós com certeza teríamos, né, maiores vitórias aí no âmbito dos conflitos e guerras. E aí, né, Nícias é o primeiro a argumentar, dizendo que sim, a hoplomaquia vale muito a pena, né, ser estudada pelas crianças e pelos jovens, porque desperta a paixão para outra arte nobre, né, que no caso seria a organização de tropas, despertaria aí a ambição pela glória e passaria a se dedicar a tudo mais que se relaciona com estratégia e campanhas militares, né? Ou seja, Nícias está falando que existe um certo caráter propedêutico na hoplomaquia, né, que desperta nos jovens aí a vontade de lutar nas guerras, participar de confrontos, estudar a guerra em si, estratégias de guerra e coisas aí relacionadas, e também tornaria eles mais valentes
e audaciosos que de costume. Ou seja, para o Nícias, oplomaquia transforma qualquer jovem em um homem, né, sensacional, transforma qualquer criança num soldado valente e viril, né? Basicamente isso que ele está dizendo aqui. Só que aí, Laques já vai dizer, pera aí, meu irmão, calma lá, calma lá. Como é que você tem tanta certeza de que a oplomaquia é tão vantajosa e importante assim no desenvolvimento aí dos valores e da coragem, da força dos jovens, né? Da onde você tirou isso, né? Porque a gente não sabe nem se é uma ciência ainda, né? E se for, não sabemos também se é ou não uma ciência útil. Por que Laques vai dizer isso? Ele vai dizer que o que leva ele a se manifestar dessa maneira é de que se ela tivesse mesmo algum valor, ela não seria deixada de lado pelos lacedemônios. Os lacedemônios, quando os atenienses falavam esse nome, eles estavam se referindo aos espartanos. E lembrem-se, os espartanos, que nem eu falei no início do podcast, eram verdadeiros mestres da guerra. Tá? Os caras respiravam guerra. Né? Eles acordavam de manhã, entendeu? Matavam 10 homens, lutavam numa campanha militar de quilômetros e quilômetros de distância, tudo isso antes do café da manhã, entendeu? Laques, inclusive, vai mencionar que, por exemplo, Atenas é o centro cultural da poesia. Todos os poetas, quando queriam espalhar aí a sua arte, né, divulgar as próprias poesias, eles iam para Atenas, que é o local onde mais se fomenta, né, onde o pessoal mais aprecia a poesia. Só que o mesmo não acontecia com a oplomaquia em Esparta. Esparta é o centro cultural, né, belicoso das guerras, das lutas. Se você queria lutar, entender de guerras, né, entender de masculinidade, você ia para Esparta. Só que os mestres da oplomaquia não iam para lá. Então, tipo assim, o pessoal de lá não curtia a oplomaquia, não via a arte com bons olhos. Né? Inclusive o Laques, ele conta até uma história engraçada de um suposto aí mestre da oplomaquia que num determinado dia, numa batalha naval, ele não manuseou corretamente uma foice que ficou presa nas cordas do navio inimigo e puxou ele, e aí ele caiu, e aí todo mundo rachou o bico dele, e o cara era um mestre da oplomaquia, mas na guerra ele passou vergonha. Então Laques fala assim, pô, os caras que mais estudam oplomaquia não costumam serem grandes soldados, grandes generais. Pelo contrário, eles não costumam se destacar em conflitos e campanhas bélicas. Aí Lisímaco fica confuso porque Nícias diz que a oplomaquia é vantajosa e boa para os jovens, enquanto que Laques está dizendo que não, né? Nem deveríamos perder tempo com isso, ele vai dizer. E aí Lisímaco vai adotar uma postura que vai surgir como mais uma crítica implícita de Platão. O que ele vai fazer? Ele vai dizer que Sócrates tem que dar o voto de Minerva, ele tem que votar para que Lisímaco tome uma decisão, né? E aí, ou seja, ele queria resolver a treta de forma democrática, ou seja, o maior número de votos ia fazê-lo decidir se ia ou não botar o filho para estudar oplomaquia. E Sócrates acha isso ridículo, né? Sócrates vai dizer assim, você está falando da educação do seu filho, você não pode deixar que o número da maioria decida algo tão sério, né? Ou seja, Sócrates estava aí, assim como Platão, apresentando mais uma das suas críticas à democracia, né? O voto como forma de decidir o que é melhor para os filhos. Se você vê uma pessoa passando mal, você não vai perguntar para a maioria o que fazer com ela e decidir pelo número de votos. Você vai consultar um médico, você vai consultar um especialista, você vai conversar com alguém que entende do assunto. Sócrates vai dizer, né, que o mesmo vale para essa situação. Você tem que consultar alguém que de fato entenda de oplomaquia e não 3 palpiteiros que não estudam a arte. Sócrates vai dizer com estas exatas palavras: a decisão acertada não se apoia no número, porém no conhecimento. E aí nessa hora,
Sócrates vai elevar o debate para um outro nível, porque ele vai dizer assim: a questão mesmo principal aqui, que nós ainda não nos demos conta, não é saber se o Plomaquia é ou não bom para as crianças para torná-las mais corajosas e virtuosas. Não adianta a gente discutir aqui se o Plomaquia torna ou não uma criança corajosa se a gente não sabe o que é de fato a coragem. Entendeu? Então, antes, nós temos que nos esforçar para conhecer o que seja a coisa para que procuramos professores. E aí Melésias até não entende muito bem o que ele quer dizer. E aí Sócrates vai dizer uma pequena analogia aqui só para eles entenderem. Quando alguém se interessa por determinado remédio para os olhos, se convém ou não ser aplicado, a consulta diz respeito ao remédio ou aos olhos? Nícias vai dizer aos olhos. Então aí Sócrates vai dizer o seguinte: numa palavra, sempre que alguém delibera sobre determinada coisa com relação a outra, sua consulta diz respeito à coisa que é o objeto de estudo, não ao que entra em relação com ela. Entenderam? Então isso significa que antes deles discutirem se a hoplomaquia faz bem para a alma dos jovens, eles têm que discutir sobre a alma dos jovens, sobre o que é a coragem. Não adianta eles discutirem se a hoplomaquia torna um jovem mais corajoso ou mais virtuoso se eles não sabem o que é a coragem ou a virtude. Então não adianta nada disso. Primeiro precisamos entender o que de fato é a coragem, o que de fato é a virtude, porque entendendo o que são essas coisas, aí sim poderemos saber o que irá fazê-las florescerem nos indivíduos, nas pessoas, né? E aí Sócrates vai até dar uma certa cutucada, uma certa alfinetada no Laques e no Nícias. Ele vai dizer assim, ambos me parecem capazes de ensinar essa disciplina, né? Que no caso é a virtude. Pois não teriam se manifestado com tanta decisão a respeito de exercícios vantajosos ou prejudiciais aos moços se não tivessem confiança em seus próprios conhecimentos. Ou seja, Sócrates está, assim como eu expliquei no último podcast, ele está mostrando que as pessoas que dizem saber das coisas, no fundo, né, nada sabem. Eles iam ficar lá horas discutindo se o Plomaquia torna ou não um homem corajoso e virtuoso, sem antes definir de fato o que é coragem e a virtude, sem se darem conta que nem isso eles sabem para início de conversa. Nícias, inclusive, vai dizer que desde o começo ele sabia que, estando Sócrates presente, a conversação não ia girar em torno dos rapazes, das crianças e dos jovens, mas deles mesmos. Ou seja, agora eles vão ter que dar conta de si mesmo para mostrar que eles sabem o que é a virtude, o que é a coragem, e se não só se eles sabem, mas se eles também, de fato, praticam esses valores no seu dia a dia. Porque não adianta nada você falar o que é a virtude, o que é a coragem, o que é o belo, o que é o justo, se você não faz nada disso na sua vida, né? Falar do bem e não praticá-lo é hipocrisia e fraqueza. E vice-versa também, né? Você praticar atos justos e bons sem saber definir o que são essas coisas também é um problema. E isso vai ficar muito bem demonstrado aqui nesse diálogo com o debate de Laques e Nícias sobre o que é a coragem. Esse é o ponto de partida do grande debate nesse diálogo. Tudo isso aqui que eu falei até agora foi só uma introdução. Tá bom, pessoal? Laques, inclusive, vai dizer o seguinte: considero o indivíduo nessas condições, ou seja, o indivíduo que sabe o que é a virtude e de fato a pratica. O indivíduo nessas condições, ele é como se fosse um músico afinado em harmonia mais perfeita do que a da lira ou de qualquer outro instrumento frívolo. A harmonia da sua própria vida estando sempre em consonância suas palavras com seus atos. A harmonia dórica, não jônica. Quero crer, nem mesmo frígia, nem lídia, mas a única verdadeiramente helênica. Ou seja, Laques, ele faz aí uma grande defesa, uma grande apologia
a essa ideia do homem que não só sabe o que é a virtude, mas a pratica no dia a dia, a põe em prática. Ele não fala só com palavras, mas fala com atos também. E uma coisa tem que estar junto da outra para que o homem tenha valor verdadeiro. Lacks, sendo um homem mais simples, não deixa de saber, de ter este entendimento, que é o que eu creio que a maioria das pessoas hoje em dia pensem também, né? Você mesmo ouvinte, eu não acho que você concordaria em dizer que o cara que vive falando de bondade, virtude, o certo, o justo, possa de fato saber o que são essas coisas se ele não as pratica. E vice-versa. Se ele pratica com efetividade o que é o certo, presume-se pelo menos que ele sabe ou tem ao menos uma noção do que seja o bem. Então Sócrates ele mostra aqui, de uma maneira bem sutil, que existe uma certa sabedoria por trás da virtude. Que a pessoa que de fato almeja ser boa, ela precisa também saber o que é a bondade. É como se a espiritualidade, na perspectiva socrática, envolvesse intimamente e intrinsecamente o saber. Entendeu? Você sabe o que é o bem e por isso você é bom. Você é bom porque sabe o que é o bem. O que eu não posso deixar de concordar um pouquinho com Sócrates. Afinal, como é que que parâmetro você vai usar para medir o que é ou não certo na sua vida, senão o saber que você tem do certo e errado, do bem e o mal? Quando você vê uma determinada situação onde alguém faz mal para outra pessoa, você tem dentro de si, talvez até inconscientemente, um conceito de certo e errado, justiça e injustiça, bem e mal, e com base nesse seu saber você julga a situação que está presenciando. Então, de fato, há sim uma certa relação, talvez até quem sabe mínima, mas há entre a virtude e o saber. E é isso que Platão está tentando nos dizer aqui, de forma bem sutil mesmo. Mas vamos voltar agora para o que está sendo debatido no diálogo. Eles estão discutindo sobre o que é a coragem. Lembram-se? Vamos voltar para cá. Lacks vai mandar aí a primeira definição do que seja a coragem. Ele vai dizer o seguinte, que coragem é o homem que se decide a não abandonar seu posto no campo de batalha, a fazer face ao inimigo e a não fugir. Essa é a primeira definição que Lacks vai dar sobre o que é a coragem. E aí Sócrates, de uma maneira bem simples, ele vai dizer o seguinte, beleza, Lacks, mas o que você falaria sobre o indivíduo que, sem ficar no seu posto, se bate com o inimigo fugindo? E aí Lacks já acha estranho, né? Como assim? Como é que pode um soldado ser corajoso enquanto foge? E aí Sócrates vai dar um exemplo de soldados que estrategicamente fogem para dispersar os seus inimigos e depois voltam contra eles de maneira estratégica. E Lacks vai dizer que, de fato, isso também é coragem e não se adequa à definição que ele deu. Mas aí Sócrates ele já vai dizer para Lacks que pede perdão porque ele não foi claro na sua pergunta. Porque quando ele pergunta o que é a coragem, ele não quer que Lacks diga o que é a coragem na infantaria, mas também na cavalaria, nos perigos do mar. E não só em situações como essas, mas em situações em que temos que enfrentar doenças, pobreza, perdas nos negócios públicos. E não somente isso, mas também quem é corajoso, não somente com relação à dor e ao medo, mas também contra os apetites e os prazeres da vida. Assim como quando os enfrenta como quando foge deles. Então, Sócrates está dizendo que nessas situações também há coragem. Ou seja, ele está mostrando que Lacks ele foi muito específico na sua definição de coragem. Ele usou como resposta uma definição muito específica, de uma situação muito subjetiva. Ou seja, Lacks não conseguiu responder o que é a coragem de forma abstrata.
mas de forma concreta a uma situação individual. E esse é um dos primeiros problemas do Lax, que vai ser apresentado aqui nesse diálogo, que é justamente o de... Ele meio que tem uma noção do que é a coragem, mas ele não consegue explicar porque ele não estudou filosofia, né? Ele não buscou entender esses conceitos de forma filosófica. E por conta disso ele tem um grande problema em definir o que é a coragem. Platão está fazendo aqui uma apologia do próprio estudo da filosofia e o quão importante ela é. Porque Lax ele vai ser muito questionado nesse diálogo sobre o que é a coragem. E, inclusive, Nícias vai dar uma definição extremamente genérica, né, e falsa sobre o que é a coragem. E Lax não vai conseguir defender, não vai conseguir refutar ele, justamente por carecer aí de um conhecimento mais profundo do tema. E aí acontece que Lax se torna um cara corajoso que é incapaz de defender a própria coragem. Então, tá aí uma das razões para nós estudarmos filosofia, né? Conhecermos nossos valores e sabermos defendê-los quando for necessário. Tá bom? Então aí Lax ele vai dar então uma segunda definição, né? Já que ele viu que a primeira foi muito específica e não respondeu a pergunta devidamente. E ele vai dizer o seguinte: então coragem é uma espécie de perseverança da alma. Vejam que Lax ele já deu uma melhorada aí na sua definição. Só que aí Sócrates vai dizer o seguinte: tá, é perseverança da alma, mas me diga uma coisa. A perseverança da alma, quando unida à razão, é bela e boa? Lax vai dizer que sim. E quando unida à irreflexão, não será o contrário disso? Ou seja, funesta e perniciosa? Lax vai dizer que sim. Ou seja, a coragem é a perseverança da alma exercida de maneira racional. É o que eles estão dizendo aqui. Então Sócrates vai dizer o seguinte: uma pessoa que persevera de forma racional em gastar pouco seu dinheiro, sabendo que com esses gastos acabará ganhando mais dinheiro, isso é coragem? Lax vai dizer que não, né? Gastar pouco de forma racional para ganhar mais dinheiro não é um ato de coragem, é puramente um ato racional. Mas, inegavelmente, é um ato de perseverança com racionalidade. Sócrates vai dar um outro exemplo. Ele vai dizer assim: e na guerra, o indivíduo persistente que se dispõe a lutar depois de calcular prudentemente, por saber que não somente receberá a ajuda dos companheiros, como terá de enfrentar inimigos inferiores em menor número e que ele ainda por cima vai contar com uma certa vantagem em razão do terreno. Só que você vai perguntar: esse cara, ele está persistindo após tanta reflexão e tantos recursos, seria considerado um cara valente? Um cara corajoso? Lax vai dizer que não. Na verdade, os inimigos da fileira inimiga, que lutam em menor número e com tantas desvantagens, é que são verdadeiramente corajosos. E olha que engraçado, eles estão perseverando de maneira irracional ou irrefletida. No entanto, Sócrates vai dizer também, agora uma outra situação, onde um médico persevera dando um remédio para o seu paciente, remédio esse que não vai curá-lo, e de maneira irrefletida, de maneira irracional, o médico persevera e continua mandando o paciente tomar o mesmo remédio. E ele vai dizer que, bem, claramente nessa situação aqui, ele não está agindo com coragem. Então, quer dizer, o que acontece na primeira situação que há coragem e nessa aqui não tem mais coragem? Sendo que nas duas situações há uma perseverança e essa perseverança ela não é racional. E aí? Onde está a coragem na primeira situação? Que falta na segunda? Lax, por óbvio, não vai saber responder. Sócrates vai dizer que, apesar deles não terem chego agora na definição de coragem, ele pede para não descartar a possibilidade de coragem ser, de fato, uma forma de perseverança. Então vamos guardar isso aqui lá para o final do podcast que vai ficar mais claro. Depois Nícias vai chegar, na vez dele, de dizer o que é a coragem para ele. Agora é a vez do Nícias. E Nícias vai dizer
que coragem é conhecimento. Veja, se o indivíduo corajoso é bom e nós somos bons naquilo que sabemos e maus no que não sabemos, logo coragem é sabedoria, é você saber o que temer e saber o que não temer. Lacks vai discordar da definição de Nícias, dizendo que, peraí, coragem não se trata apenas de saber ou não saber o que temer ou não temer. Ele vai dizer que, por exemplo, os médicos, eles não conhecem os perigos das doenças? Ou acha que só os corajosos conhecem os perigos das doenças? Não, quem conhece são os médicos. Mas aí você não vai dizer que todos os médicos são corajosos por conhecerem os riscos das doenças. Até porque há médicos que são corajosos e há médicos que não são. Só que aí Nícias vai fazer todo um malabarismo falando de forma bonita que o médico somente sabe o que é prejudicial ou não para a saúde, mas o médico não sabe se a morte é ou não algo bom, se as pessoas devem ou não viver, sabe? Começa a entrar num papinho super sofista e bonito sobre a vida e que quem é corajoso é aquele que sabe o motivo pelo qual viver e o motivo pelo qual morrer, sobre o que deve se temer ou não, e saber isso é que é coragem. Enfim, ele dá uma definição extremamente genérica, que até o Lacks fica meio puto com ele na hora, chega a ser engraçado até. Mas aí Sócrates ele vai chegar no Nícias e falar o seguinte: tá bom então, Nícias, então você está me dizendo que coragem é saber o que temer e o que não temer. Legal. Vamos lá então. Você concorda comigo que existem animais corajosos? Nícias vai dizer, bom, de fato, há animais corajosos. E Sócrates vai dizer assim, então peraí, você está me dizendo que existem animais que sabem mais que os homens? Ou seja, existem animais que possuem uma razão maior que de determinados homens? E Sócrates não para aí. Os macacos sabem o que temer. Quando os macacos sentem o perigo, eles fogem. Os javalis também. Então quer dizer que os macacos e os javalis são tão corajosos quanto o leão, por exemplo? Vejam que Sócrates ele quebra o Nícias no meio com esse argumento. Então ele vai dizer o seguinte, Nícias vai dizer, tá, mas espera aí, então com base nisso você vai me dizer, por exemplo, que as crianças que por ignorância não têm medo de nada serão corajosas ou serão temerárias? Porque, vejam bem pessoal, temeridade não é coragem e muita gente confunde uma coisa com a outra. Um cara que numa guerra chega sozinho e fala, eu vou sozinho peitar o exército inimigo, não é corajoso não, ele é um temerário, ele é idiota, é um Zé Mané, tá? Então, Nícias faz uma diferenciação aqui importante de coragem e temeridade, que é muito importante termos isso em mente, inclusive. Ele, inclusive, vai continuar dizendo o seguinte, no meu modo de ver, são coisas diferentes ser corajoso e não ter medo, tá? Isso é importante, pessoal. Ser corajoso é uma coisa, não sentir medo é outra. Coragem não é não sentir medo. O Nícias ele até começa a de fato desenvolver um bom conceito de coragem. Só que o problema é que ele vai discursando dizendo que coragem é conhecimento, é saber o que temer, o que não temer. E Sócrates vai perguntando, tá, mas esse conhecer o que temer, o que não temer, não envolve conhecer todas as coisas, conhecer os bens, conhecer o que faz mal no passado, no presente e no futuro. E, enfim, Nícias vai dizer que sim, coragem é você saber das coisas, é você saber o que fazer, o que não fazer, o que dizer, o que não dizer, enfim. Sócrates vai dizer assim, Nícias, então você está me dizendo que coragem não é parte da virtude, mas toda virtude, né? Toda sabedoria. Então você generalizou demais, você colocou
coragem numa definição que abrange todas as outras virtudes, principalmente a sabedoria. Então, Nícias, ele foi extremamente genérico na sua definição. E esse era um dos maiores problemas dos sofistas na Grécia Antiga. Não definiam nada e ainda por cima davam respostas grandes e complexas que eram vazias. Né? Nícias acabou, no final das contas, dando uma resposta extremamente vazia do que o que é a coragem. Ele respondeu muito bem o que é virtude num sentido geral, mas não foi especificamente... Não conseguiu responder de forma específica o que é a coragem. E aí, o diálogo ele acaba aí com Sócrates dizendo que, bom, nós não conseguimos chegar na melhor definição possível de coragem. Mas aí ele vai dizer algo muito importante. Ele vai dizer assim, olha, nós não chegamos na definição perfeita de coragem, nós não sabemos o que é a coragem ainda, mas uma coisa é certa. Com base nesse nosso debate... Nós sabemos o que não é a coragem e isso por si só já é um grande feito, já é uma grande evolução. Nós podemos não saber o conceito ideal de coragem, mas estamos mais próximos dele. Essa é a importância da dialética socrática, não é você entender o absoluto, mas estar cada vez mais próximo dele, estar cada vez mais próximo do ideal, entendeu? Ele inclusive vai dizer assim, nós não descobrimos, mas não há o que se envergonhar. Nós só não podemos ficar como estamos. Vamos continuar nossas investigações ao longo da vida aí, até chegarmos na melhor definição de coragem. Ele inclusive vai dizer que a vergonha é ruim companheira de quem necessita de algo. Entendeu? Então, se você precisa de conhecimento, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Aceite que sua definição ou o que você sabe ainda não é o suficiente e busque mais conhecimento. Seja diferente dos sofistas. Não presuma que você já sabe de tudo. Entendeu? Sempre tenha em mente que, no fundo, em última instância, nós não sabemos de nada. Então, sempre busque saber mais. Isso, eu tô repetindo o que eu falei no nosso último podcast, na Apologia de Sócrates, tá? E esse foi o diálogo Lax, tá bom? Eles não chegam na definição correta de coragem. Mas olha que interessante. Eles não chegam na definição de coragem, definição perfeita, mas eles se completam. Nícias e Lax dão meias verdades. Porque as definições deles, apesar de não serem as melhores, estão próximas do que é de fato a coragem, de acordo com Platão. Tá? Platão vai dizer que a coragem... de fato, é uma perseverança da alma, mas não uma perseverança qualquer, como disse o Lax. Entendam? É uma perseverança que tem que estar alinhada com as demais virtudes, como disse Nícias. Na verdade, Nícias falou que coragem são as demais virtudes. Então ele foi muito genérico, mas ele chegou perto ao dizer que coragem não é não sentir medo. Coragem é você agir apesar do medo. Então, sim, ter coragem envolve sim um saber, mas não saber o que temer ou o que não temer, mas saber que há algo a se temer e ainda tendo conhecimento você persevera em nome de um ideal maior, em nome de uma virtude. Então, coragem só é coragem quando você persevera nas virtudes diante do perigo, do medo e dos problemas aí da vida. Platão vai dizer que existe um caráter sacramental por trás da coragem. Significa você enfrentar aquilo que é ruim, aquilo que dá medo, aquilo que é desprazeroso, de forma alinhada às demais virtudes. Ou seja, agir com justiça, com bondade, com prudência, com temperança. Agir dessas formas frente ao caos, frente ao perigo, frente a tudo que é ruim nesse mundo é um ato de coragem, é uma perseverança da alma de fato. Mas não uma perseverança qualquer, né? Que nem a gente deixou muito bem mostrado aqui agora. Um garoto que mergulha sem saber nadar para salvar um amiguinho, sei lá, uma irmãzinha que está se afogando, ele está agindo com coragem, porque ele está sendo movido por um ideal, por uma virtude
que no caso aí seria a justiça, eu acho, ou talvez a prudência, enfim. Ele está agindo de forma justa ao salvar alguém que necessita de sua ajuda, e ele está agindo com bondade no coração, e mesmo diante do problema, diante do medo, de maneira alinhada a essas virtudes, ele persevera, ele mergulha, ele se sacrifica para salvar, ou melhor, ele se dispõe ao sacrifício para poder salvar alguém. Isso é a coragem para Platão. Logo, coragem só é coragem se você está fazendo o que é certo, tá? Diferente do temerário. Um maluco que fala assim, eu vou invadir a Rússia sozinho, e vai lá e morre, e ele não está fazendo o que é certo, ele está fazendo uma idiotice, ele é temerário. Então, coragem é virtude, é uma virtude. Temeridade é como se fosse coragem sem virtude, tá? Não é exatamente isso, mas é só para vocês entenderem o meu ponto aqui. E o do Platão, principalmente. Entenderam? Pô, mas legal, Igor. Você deu aí a definição de coragem segundo Platão. Muito bom, tá de parabéns, é isso aí. Mas e aí? Por que você falou tanto da Guerra do Peloponeso lá no início do podcast? Qual que é a relação desta guerra com o que você acabou de dizer agora? Porque, vejam bem, Laques e Nícias, eles são de certa maneira... É como se eles de certa maneira representassem Esparta e Atenas. Veja, Laques é corajoso, mas não entende de filosofia, não entende o que é a justiça, o que é a própria coragem, ele não consegue explicar, apesar de ser corajoso. Assim como os espartanos. Os espartanos, eles são muito corajosos, eles são bravos, é uma nação constituída de soldados. Toda a elite espartana é feita de grandes soldados. Todo o governo é constituído de grandes soldados. Só que veja bem, eles são soldados que não entendem de justiça, de temperança, eles não têm a filosofia como algo a ser desenvolvido internamente. Atenas, por outro lado, é como Nícias. Atenas sabe discursar muito bem, tem poetas, tem a democracia, só que eles não têm a coragem. Eles sabem discursar muito bem e tudo mais, mas lhe falta coragem, lhe falta saber educar os próprios filhos, parar de mimar eles, entender o que são as virtudes para poder formar o imaginário da própria população, entendeu? É como se Laques fosse Esparta e Nícias fosse... isso mesmo. É como se Laques fosse Esparta e Nícias fosse Atenas. E o Império Alexandrino, o Império Macedônico, consegue conciliar a filosofia, o saber com a coragem, e por isso Alexandre domina toda a Grécia. O que é bem curioso, tá, pessoal? Porque Sócrates foi condenado por Atenas, né? Ele foi condenado à morte. Sócrates foi mestre de Platão, Platão foi mestre de Aristóteles, e Aristóteles foi mestre do próprio Alexandre o Grande. Então é como se as palavras aqui, não as palavras, mas as ideias implícitas aqui nesse diálogo fossem como, de certa maneira, uma profecia, entendeu? Do que viria a acontecer na Grécia nos próximos eventos. E isso é um detalhe bem interessante que eu queria muito comentar aqui no podcast para vocês entenderem bem toda a situação. Tá bom? Então, Laques é um diálogo muito interessante, muito profundo, porque ao mesmo tempo que ele está falando de coragem, que é o tema principal, nas entrelinhas, de maneira bem sutil, ele também está fazendo uma apologia do próprio estudo da filosofia e da importância dela. Não adianta só você ser corajoso e bom e não entender o que é a bondade, o que é a coragem, né? A busca pela virtude envolve necessariamente a busca pelo saber. É muito comum algumas pessoas, até os dias de hoje, dizerem coisas do tipo, para que ficar estudando filosofia e todas essas coisas aí? Não basta só ser bom? Bom, como vimos aqui, muitas vezes não basta só ser bom. Basta você entender o que é a bondade e defendê-la
mediante pessoas que vão tentar distorcer o conceito de bondade e também outros conceitos aí que utilizamos todos os dias. Então, estudem filosofia, tá? Estudem porque isso vai fazer um bem enorme para vocês, tá bom, pessoal? E busquem também serem corajosos. O ideal de coragem, a concepção de coragem dada por Platão, na minha opinião, eu acho que talvez, se não for a melhor, é uma das melhores. Eu acho que fica pau a pau com a definição dada por Aristóteles. Aristóteles vai dizer que coragem é a justa medida. É o equilíbrio entre o covarde e o temerário. Aristóteles ele define virtude como equilíbrio, como a justa medida. Mas isso é tema para outro podcast, tá bom, pessoal? Esse foi Lacks. Recomendo muito que vocês leiam o diálogo. Ele é bem curtinho, tá? Não demora muito. Se puderem, leiam várias vezes, porque uma vez que você lê, você entende uma coisa. 2 vezes que você lê, você já entende outra. E 3 vezes você entende muito mais do que poderia imaginar. Essa é a graça dos diálogos de Platão. Eles são curtos, aparentam serem simples e tratarem de assuntos simples, mas todos eles são de uma profundidade imensurável. E é isso, pessoal. Esse foi mais um Epstalk, capítulo 4. Eu espero que vocês tenham gostado deste podcast. Não deixem, por favor, de se inscreverem no nosso canal do YouTube e também de nos seguir no Spotify e avaliar o nosso canal no Spotify, tá bom? Com 5 estrelas de preferência, tá bom? Curtem, comentem o vídeo, comentem também no Spotify, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui mesmo. E também, por favor, não deixem de seguir os Tiozões Bugados, que é o meu outro canal sobre videogames, tá? Que é um canal bem legal também e vocês vão gostar bastante. Muito obrigado, pessoal. Um abraço aí para todos vocês e até a próxima.